Fala, seus abençoados, a aula de hoje ela é uma aula extremamente importante e rápida também. Nós vamos falar sobre tom e semitom, então fica aí para que você possa entender tudo sobre esse assunto. Na aula passada nós falamos sobre a escala cromática e nós falamos também sobre os acidentes. Eu quero retomar aqui com você para ver se você está craque nesse assunto. Vamos falar a escala cromática inteira, rapidão. Então qual que é a primeira nota? Exatamente, Dó. E depois do Dó nós temos qual? Ré. Depois Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E nós aprendemos que nós temos acidentes, que são aquelas notas que elas saem ali do padrão. Então eu tenho dó, dó sustenido, é uma nota que ela meio que quebra. Esses são os nossos acidentes. E quais que são os nossos acidentes aqui no meio dessas notas naturais, que são as nossas notas principais? Eu tenho dó, depois eu tenho o quê? Dó sustenido, depois eu tenho o quê? Ré sustenido. Mi tem sustenido? Não, Mi não tem sustenido. Depois eu tenho Fá, depois eu tenho o quê? Fá sustenido. Depois eu tenho o quê? Sol, e depois do Sol eu tenho o quê? Sol sustenido. Depois eu tenho Lá, e depois eu tenho o quê? Lá sustenido. Si, o Si lembra que ele também não tem sustenido, depois eu começo tudo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, começo tudo novamente. E agora eu quero ensinar para vocês o que é tom e o que é semitom. E para nós entendermos melhor sobre isso, bora para o nosso e-book. Então, galera, acidente é toda vez que eu subo apenas meio tom de uma nota para outra. Então, vamos supor que eu quero andar um tom. Toda vez que eu falar para andar um tom, eu vou pular um acorde. Então, toda vez que eu falar eu quero andar um tom, então um tom ele é igual ao quê? Dois semitons. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu quero andar um tom. Eu vou andar, vou sempre pular um acorde. Tá vendo que eu pulei o dó sustenido? Vou colocar aqui assim, ó. Eu pulei o dó sustenido. Aqui eu tenho que um tom. Pulei o dó sustenido. E aí, galera, eu quero agora um meio tom. Como que eu faço para poder andar meio tom? Em vez de eu pular uma nota, eu vou para a nota que está do meu lado. Então eu vou ter apenas um quê? Um semitom. Então se eu for do Fá para o Fá sustenido, eu tenho o quê? Um semitom ou meio tom. Eu tenho um semitom. Lá na nossa apostila diz assim, ó, um tom é igual a dois semitons. Por quê? Eu tenho aqui, ó, meio tom e meio tom. Aí eu tenho igual o quê? Um tom inteiro. Aí ela vai falar assim que do dó pro dó sustenido eu tenho um semitom e do dó pro ré eu tenho um tom. Então vamos mais uma nota para nós gravarmos, galera. Se eu for do sol sustenido pro lá sustenido, eu tenho um tom ou um meio tom? Fala aí para mim. Eu tenho um tom. Por quê? Porque eu pulei o lá, galera. Se eu pulei o lá, eu tenho um tom. Sempre lembra, o tom eu vou andar um intervalo inteiro, ou seja, eu vou pular uma nota. Mas toda vez que eu vou para aquele acidente, lembra que eu falei sobre isso? Pessoal, no meio tom, para onde que eu vou? Vamos lá. Eu tô no lá e eu quero andar meio tom. Para onde que eu vou? Pro lá sustenido. Agora eu tô no mi e eu quero andar meio tom. Para onde que eu vou parar? Se eu andar meio tom, eu vou parar no Fá. Por quê? Porque eu não tenho nada aqui. Mas se eu andar um tom, onde que eu vou parar? Do Mi, eu andar um tom inteiro. Eu vou parar no Fá sustenido. Então, do Mi pro Fá, eu tenho o quê? Meio tom. Aqui, ó, coloquei um meio. Se eu andar do Mi pro Fá sustenido, eu tenho o quê? Um tom. Vocês conseguiram entender? Vamos mais um exemplo para nós podermos gravarmos? Eu vou deixar difícil agora. Se eu for do Sol pro Si, eu tenho o quê? Do Sol pro Si. Fala aí para mim. Se você falou dois tons, você tá certo. Então eu tenho um tom mais um tom. Eu tenho dois tons. Mas e se eu for do Ré sustenido pro Fá sustenido? O que eu vou ter? Fala aí, galera. Exatamente, um tom e meio. Então do Ré sustenido pro Fá eu tenho o quê? Um tom. E do Fá pro Fá sustenido eu tenho meio tom. Então eu tenho um tom e meio. Você conseguiu entender a diferença de tom e semitom, galera? Então, tom, toda vez que eu falar tom, eu vou pular uma nota.
E toda vez que eu falar semitom, eu vou logo para a nota que está ali do lado. Eu vou andar meio intervalo. Beleza, galera? Tranquilo essa parte? Espero que você tenha entendido bem, porque isso aqui, apesar de simples, é de extrema importância para tudo que nós vamos utilizar de parte prática nas próximas aulas. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima aula.